Bom, vamos fechar com esse artigo a leitura, a releitura, né, do livro do Eric Ries, Startup Enxuta. Foram 3 artigos e acho que foi um processo muito legal. E essa oxigenação, né, e eu falei ontem, né, do momento top que eu estou sentindo aqui na escola, né, porque eu consegui melhorar muito a minha capacidade de leitura, e com as oxigenações desse projeto de certificação da Felicidade 2.0, que a gente já tem bastante gente participando, com as mentorias, com as conversas, com os diálogos, é fundamental para um curador, para um conceituador, ser bem oxigenado. Essas provocações vão fazendo que a gente vá tendo sacações e tal. Então, particularmente nessa semana, eu fiz a mentoria com a Fernanda, depois com o João, que são pessoas mais ou menos com a mesma, próximas, né, de idade. E a primeira coisa que eu estou trabalhando aqui, né, é, é a ideia das idades. Aí eu fui perguntar para o tio Gemini sobre as idades, e aí o tio Gemini veio e disse para mim, não, temos 3 idades, a primeira, a segunda e a terceira. E eu não fiquei satisfeito. Não fiquei satisfeito porque eu acho que não são 3 idades, são 5. E aí vem a novidade, né? Então a primeira é marcada pela dependência financeira dos pais, e aí a segunda é quando o jovem consegue trabalhar, e aí ele pega e já começa a ganhar a sua própria grana, e começa a se sobreviver. A terceira, ela é mais subjetiva, porque é o momento em que você já está ganhando a sua grana, você começa a ficar insatisfeito com a atividade que você tem. Você fez escolhas e talvez até motivado para ganhar dinheiro rápido, para poder sair de casa e tal, você começa a ver que aquilo não é muito a sua praia. Aí então você começa a procurar atividades profissionais, já casou de repente, já tem filhos e tal, então você começa a procurar coisas diferentes. Eu vejo bastante isso nas mentorias que eu faço, né? A quarta, e a gente então com essa história de estar hoje vivendo 80 até mais, eu diria que a quarta idade é quando você chega ali naquela faixa de 60, né? E que você de repente já concluiu uma série de coisas e você já está começando a ver ali o desfecho da vida, e dos 80 em diante a gente tem uma nova perspectiva, a gente está vivendo desse jeito, né? Então a gente está colocando. Então eu fiz essa divisão e depois ainda dei uma organizada da seguinte maneira. Na primeira idade, aí dá o título do artigo, né? As crianças não estão sendo preparadas, não são sendo educados para ser felizes. Isso aí é uma conversa que eu estou tendo bastante com o Fábio, que ele está começando um trabalho, né, numa escola, falando do projeto Felicidade 2.0, mas depois eu vou falar sobre isso, né? Então, voltando ao papo das idades, então assim, na primeira idade é muito importante dotar as crianças de projetos de felicidade mais fortes, né? Na segunda idade, a tendência é que sejamos mais operacionais e temos uma forte influência da família. Na terceira idade, começamos a querer nos distanciar dos possíveis equívocos e procurar mais singularidade. Na quarta idade, com a aposentadoria, começa a pesar mais do que antes querer deixar um legado, né? E eu acho que na quinta idade, que é a idade dos 80, né, 75, 80 para frente, é a cereja do bolo do legado, quando o cara está trabalhando com um projeto de felicidade mais fortes, né? Aí quando eu, conversando com a Fernanda, eu fiquei percebendo que quando a gente chega na quarta idade, de 60 para frente, a gente tem uma divisão, né, digamos assim, uma vida mais consistente. A pessoa já está com a aposentadoria, né, 60, 65, a pessoa já está com a aposentadoria encaminhada, conseguiu gerar recursos, né? E aí então a partir daí uma série de decisões importantes ela vai poder tomar, porque ela vai começar a se preocupar
E quando você precisa ganhar dinheiro, eu diria o seguinte: você se preocupa 70% com o cliente externo e 30% com o cliente interno. Quando você já não precisa mais ganhar dinheiro na vida, já está autossustentável, você inverte esse processo. O cliente externo é 30 e você 70. Aí você começa a escolher muito mais os clientes externos, né? Claro, falando de pessoas que estão com projetos de felicidade mais fortes. E aí então a pessoa vai escolher mais os clientes nessa fase, né? Qual é a... E aí quando a gente vai falar sobre essa questão da... que é o primeiro tópico aí do artigo, a gente vai falar dessa felicidade para os mais novos, né? De vez em quando aparece o tema filosofia. E aí você já sabe que eu detono essa questão da filosofia, porque a filosofia, que é o amor à sabedoria, a filosofia é uma pré-ciência. A filosofia é uma pré-ciência. E as pessoas resolveram estudar a filosofia pela filosofia. A filosofia, né, apesar do Sócrates dizer que a filosofia era, né, os médicos da alma, eram os psicólogos iniciais, todo o estudo da felicidade é basicamente para ajudar as pessoas a terem vidas melhores, a filosofia virou um fim em si mesmo. Em vez de as crianças terem aula de felicidade, e aí citar Sócrates, citar os estoicos, citar Marco Aurélio, citar Sêneca, não, as pessoas vão ter, agora tinha Sócrates, depois veio o Platão, depois veio Aristóteles, então é uma coisa assim que não tem sentido nenhum. Não é uma coisa para as pessoas melhorarem de vida. É mais uma, qual é a capital da Índia? Qual é a capital do Canadá? Então, quem veio primeiro? Foi Aristóteles ou foi Platão? Foi Platão. Então tá, nota 10 para você. Então é isso que virou a filosofia, virou um blá 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 danado, né? Que eu digo sempre que é fumar maconha em cima da laje, e perdeu a função fundamental, que é trazer para as pessoas, né, ferramentas, projetos de felicidade mais fortes para poder trabalhar. E isso é uma demanda que a gente tem na formação das primeiras do Sapiens 2.0. A gente precisa mudar essa formação nas escolas, trazendo, né, todo esse aprendizado, todas essas sugestões de projetos de felicidade mais fortes que vêm do passado. Qual é o Eric Ries tenta, e aí voltando ao Eric Ries, fechando aí, né, vamos fechar aí a bimodalização do Eric Ries, do livro Startup Enxuta, ele diz que o objetivo dele, né, é dotar as pessoas de um aprendizado eficaz, aí tem vários nomes e tal, e eu cheguei aqui, organizei e botei no glossário o seguinte: o aprendizado mais forte. O que é um aprendizado mais forte, né? Aprendemos mais rápido, com menos esforço de energia, tempo e dinheiro, e criamos mandamentos existenciais para que determinados problemas não se repitam ou, quando ocorrerem, possamos ter uma nova atitude diante deles, com uso maior da mente secundária. Essa é a síntese de tudo que o nosso querido Eric Ries está sugerindo para a gente. Ele está sugerindo um aprendizado mais forte. E o aprendizado mais forte é justamente essa capacidade que a gente tem de aprender com menos esforço. Não repetir coisas que não tem nada a ver. E aí, quando a gente vai botar isso na inovação pessoal, né, e aí ele fala de pivotação e de persistência, e ele fala de MVP, e aí eu contei essa história ontem, né, eu repeti aqui, eu falei, mas não tinha escrito, né? Se você quer aprender a andar de bicicleta, se você acha que você quer ser um ciclista, faz uns testes antes. Se você quer fazer artesanato, faz uns testes antes. Não sai comprando as coisas, não sai apostando. Não muda de cidade antes de passar um fim de semana naquela cidade, antes de passar um mês, umas férias naquela cidade, para ver se aquilo ali é aquela cidade, e dentro daquela cidade, qual bairro você vai se sentir melhor. Eu aqui, quando vim para Teresópolis, por exemplo, o primeiro apartamento que eu fiz foi um Airbnb de um mês, era de frente para as montanhas. Um lugar lindo, maravilhoso, uma vista maravilhosa, mas um frio do cão, porque ali não bate sol no inverno. E eu agora estou ao contrário, eu estou de costas
para essa vista maravilhosa, mas o sol bate no inverno, que vem aqui, ocupa 2 metros da sala. E aí é muito mais quente numa cidade fria como Teresópolis, né? Que é no alto da montanha, né? Aí eu botei um aprendizado mais forte, nos faz caminhar na seguinte direção. Eu organizo um conjunto, eu faço uma dupla de vôlei entre o eu criativo e o eu organizativo. E aí eu faço uma coisa interessante que foi, a partir dessa leitura do Eric Ries, que eu chamei de chatices relevantes. Eu preciso entender que existem chatices relevantes. Aí falamos disso, né? Se eu não percebo que existem chatices relevantes, ele faz essa crítica, eu aprendi isso com ele, né? Que ele fala que as startups têm problemas exatamente da chatice relevante. Se eu não identifico as chatices relevantes e deixo passar, isso é uma fraqueza. Ter consciência que podemos gerenciar diretamente, do que podemos gerenciar das chatices relevantes e o que a gente pode terceirizar. A Jaque, esposa do Fernando, que é advogada, está cuidando da minha aposentadoria. Muita gente diz, dá para fazer a aposentadoria sozinho, mas para mim é uma chatice relevante que eu chamo de caverna do dragão e eu resolvi terceirizar. Por que eu vou fazer? E aí a coisa está andando, né? Reduzir ao máximo o tempo e o custo entre a ação e o aprendizado mais forte. Decidimos se devemos acionar a pivotação, mudar ou persistir. Então, em vez da gente tomar decisões sem pivotar, sem criar o MVP, então na vida da gente a gente tem que se ver como uma startup, né? Quando eu entrei nesses aplicativos de namoro, eu fazia uma espécie de etapas para poder conhecer a pessoa, né? Para evitar de me envolver com uma determinada pessoa que depois, num período muito curto, eu ia ter que ter todo um trabalho de me separar porque não era legal para mim. Então eu usei o método MVP e startup para arranjar uma namorada, né? Vejamos a diferença entre uma métrica mais forte de felicidade e mais fraca. Aí, eu acho que quando a gente está falando não de startups, estamos falando das pessoas, a gente vem com as métricas. E aí a gente tem as nossas métricas. E aí é a grande diferença, porque tem a frase dele, deixa eu pegar a frase dele aqui. Diz ele, precisamos descobrir se estamos num caminho que levará a construir um negócio sustentável. Aí quando eu bimodalizo isso e trago, né, para a inovação pessoal, eu digo, precisamos descobrir se determinada decisão que vamos tomar nos levará à vida mais adequada e sustentável. E aí, no caso da inovação pessoal, a gente tem que definir a métrica. E aí eu botei também no glossário, né? A diferença entre uma métrica mais forte e uma mais fraca. A métrica mais forte de felicidade, as métricas, né, são as sensações que você tem que entram em espiral sempre de forma positiva, gerando uma sensação de bem-estar continuado. Essa é a escolha que nós fizemos. De uma métrica sensitivista e uma métrica endogenista, que vai nos levar para esse tipo de visão. Diz aqui o Eric Ries, quais dos nossos esforços criam valor e quais são desperdícios? Nesse momento a gente faz a avaliação. O que gera valor é aquilo que sobe o tambor criativo ou a métrica TBMRC. O que é desperdício é aquilo que baixa o tambor criativo e o TBMRC. E aí a gente tem uma referência, né? Aí vem aqui, eu falei de sabedoria. Não tinha ainda definido a palavra, a sabedoria, né? Mas eu fiz a sabedoria mais forte e a sabedoria mais fraca. Aí botei sabedoria mais forte, baseada nas escolhas e práticas de projetos de felicidade mais fortes para guiar as decisões que fazemos na vida. Basicamente é isso que o Eric Ries está colocando quando a gente está trabalhando com a ideia do aprendizado mais forte. O que ele está sugerindo é que a gente tem que ter, num mundo com muito mais dinamismo, um aprendizado mais forte. No campo das startups e no campo da inovação pessoal, em que a gente vai ter que aprender, né, baseado em alguns critérios. E aí a gente aqui vai ter que usar, então, as métricas. E aí tem uma coisa que é importante, isso aí tem a ver com o trabalho que eu tenho conversado com o Fábio, né,
que a gente começou a fazer um papo sobre a missão, e aí ele falou, pô, eu preciso entender melhor as missões e tal. Isso a gente vai ter que aprofundar mais. Mas eu falei, cara, eu acho que quando a gente está falando de potencial singular, isso aí tem a ver com a mentoria que eu já fiz com o Borella, tem a ver a mentoria que eu tive com o Caio, tem a ver com a minha experiência pessoal. Eu acho que a gente tem 3 perfis. São potenciais singulares que estão 3 perfis. E aí, que tem aquele papo de barraqueiro de praia deserta, né? Eu botei, isso é novidade, criadores de campos novos. Pessoa que tem como potencial singular criar projetos do zero. Né? E aí eu vejo o Borella nesse segundo perfil, arrumadores de bagunça. Aquela pessoa que tem como potencial singular organizar bagunças, ambientes que estão bagunçados. Né? E tocadores de campos arrumados, aquela pessoa que tem como potencial singular levar projetos organizados adiante. Eu, quando me vejo, eu me vejo criando projetos novos e organizando bagunças, né? Organizando ambientes de diálogos bagunçados. Então, essa é uma divisão. E o que acontece? Os criadores de campos novos e os arrumadores de bagunça têm ciclos menores para ficar entediado. A pessoa fica entediada mais rapidamente. Aí depois você tem embaixo a pessoa que toca os projetos, né, que eu chamei aqui de tocadores de campos arrumados. A pessoa vai tocando os projetos. Então, a demanda que essa pessoa tem de mudança é uma demanda menor. Ela fica menos entediada e essas pessoas mais disruptivas ficam mais entediados. Aí aqui algumas frases finais do Eric Ries para... Obrigado, querido. Agradecer, né? O que diferencia o sucesso do fracasso é que os empreendedores de sucesso tiveram a percepção e a capacidade e as ferramentas para descobrir os problemas que eles iam enfrentar. E aí meu comentário, se utilizaram de projetos de aprendizado mais fortes. Aí ele diz, foi a frase em destaque que eu dei para ele, é comum os clientes não saberem o que querem. Aí o meu comentário, e nem as pessoas sobre a sua vida. Abro aspas para ele. Os consumidores não se importam com o tempo de produção. Só se importam em saber se suas necessidades estão sendo atendidas. Meu comentário. Todo mundo quer ser mais feliz nessa vida. Ou seja, entregue para mim felicidade. Aí ele bota para fechar. Gosto de chamar os números tradicionais usados na avaliação das startups de métricas da vaidade. E a contabilidade para a inovação manda que evitemos usá-las. Aí o que ele está dizendo? Eu boto, o empreendedor esquece que está... Meu comentário, né? O empreendedor esquece que está fazendo o seu projeto para aumentar não só a felicidade dele, os seus cachorrinhos, mas principalmente do cliente do outro lado. E aí a gente fecha com Eric Ries agradecendo a ele, né? Essa contribuição maravilhosa que ele deu. E a gente então está usando o que era para startup, para inovação pessoal. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, você está tendo acesso a esse áudio, você é um bimodal exógeno. Você já abraçou de certa forma a abordagem bimodal. A gente tem uma abordagem sobre a inovação civilizacional, grupal e pessoal, e você tem uma simpatia por ela. E aí você tem 2 possibilidades. Virar um bimodal endógeno, entrando para a escola, recebendo áudio todos os dias. Dentro da escola você ainda tem uma outra opção. Você pode participar do projeto de certificação de felicidade 2.0 para você melhorar a sua felicidade. Primeiro, todos estão fazendo isso. E aí depois você pode ser um disseminador, de maneira informal, altruísta, ou um disseminador profissional e ganhando dinheiro com isso. Aí você tem essas possibilidades. Adoro Nipô, tudo que você faz, mas não tenho tempo, não tenho condição agora. Então, se você não tem tempo, mas adora, acha relevante o trabalho, eu falo para você, querido, ou querida, dá uma força, faz um Pix. Qualquer grana que entra é bom para ajudar a gente a continuar essa pesquisa. É uma pesquisa independente, aberta, que a gente está construindo um material que vai ser bastante útil para as pessoas, né? Principalmente projetos de felicidade mais fortes, num mundo muito mais dinâmico, inovador, empreendedor. E aí nesse artigo eu faço destaque, né? Principalmente os jovens e as crianças que precisam desse ferramental
para lidar melhor com esse cenário. Então faz um Pix, tem as instruções aí, ou então me manda um zap 21 99608 6422 e aí eu te dou a dica como é que faz, tá bom? É isso. Obrigado.